E se você estivesse preso em um ciclo invisível, chamando isso de vida? Warren Buffett. Se cada dia fosse um espelho que só reflete aquilo que você teme admitir? Você acorda e veste a máscara da normalidade, mas por dentro existe um grito surdo, um clamor por algo que faça seu coração pulsar com sentido. Há um incômodo que você não consegue calar, a sensação de que o tempo escorre pelas frestas dos seus dedos e você não tem coragem de agarrar o que realmente quer. Talvez você tenha aprendido a chamar essa estagnação de segurança. Talvez tenha convencido a si mesmo de que esse estado morno é o preço da estabilidade. Mas hoje, aqui, você não pode continuar se enganando. Porque a maior tragédia não é falhar. É viver 80 anos sem nunca ter começado. Essa verdade dói como uma lâmina, porque você sabe que ela é sua. Ela corta cada desculpa que você construiu com tanto zelo. Ela expõe a fragilidade de cada argumento que usou para justificar a mediocridade. E quando você fica no diante dela, não há mais ninguém a quem culpar. Nem o governo, nem a crise, nem a infância difícil, nem o mercado, nem a falta de apoio. Só existe você, e a vida que você não teve coragem de reivindicar. Enquanto você racionaliza seus medos, alguém está construindo. Enquanto você hesita, alguém arrisca. Enquanto você espera que o universo mande um sinal, alguém planta uma semente que vai florescer enquanto você dorme. E o mais cruel é que, um dia, você vai assistir à colheita dessas pessoas. Vai vê-las vivendo o que você desejou em silêncio. Vai sentir aquele nó na garganta que nasce da constatação de que tudo o que elas fizeram, você também podia ter feito. Mas não fez. Porque deixou que o medo falasse primeiro. O medo é um impostor que se veste de prudência. Ele sussurra que é melhor aguardar. Que não é o momento certo. Que você precisa de mais garantias. Mas a mente rica sabe que garantias não existem. Warren Buffett nunca esperou por certeza absoluta antes de agir. Ele nunca teve um mapa perfeito que o conduzisse ao trono do investimento mundial. O que ele tinha era a convicção em princípios sólidos. E a disposição inegociável de agir enquanto os outros congelavam. Você pode pensar que ele era um homem com acesso a privilégios. Mas a verdade é que seu maior privilégio foi cultivar coragem antes da convicção plena. Ele acreditava que a incerteza é parte do preço que se paga para não ser apenas mais um espectador. E essa é a lição que você precisa tatuar na mente. Se você não fizer agora o que seu coração sabe que é necessário, vai assistir a sua biografia ser escrita com linhas borradas pelo arrependimento. E nada, absolutamente nada, é mais devastador que a constatação de que você desperdiçou seu maior ativo, o tempo. O tempo não tem contrato de renovação. Não envia lembretes suaves dizendo que está passando. Ele simplesmente passa. E cada amanhecer que você desperdiça se somando ao exército dos que só sonham, é um dia a menos para se tornar quem você nasceu para ser. Você tem a coragem de olhar para esse abismo e admitir que ele existe? Tem a coragem de reconhecer que seu maior medo não é fracassar? Seu maior medo é descobrir que você era capaz, e não tentou. Porque fracassar tentando ainda é honra. Mas fracassar sem lutar é a sentença silenciosa de quem renunciou à própria vida. Eu sei que você sente essa dor. Ela não aparece nos seus posts. Não se revela nas conversas formais. Mas ela mora nos momentos de silêncio. Quando as luzes se apagam e você encara o teto, perguntando-se se tudo isso faz sentido. Você sente como se estivesse atrasado, como se o trem do propósito tivesse partido e você continuasse na plataforma, segurando a bagagem de desculpas que colecionou ao longo dos anos. Mas e se eu te dissesse que esse trem ainda pode ser alcançado? E se eu te dissesse que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de começar apesar dele? A mente rica não tem menos medo que você. Ela só aprendeu a não negociar com ele. Quando Walt Disney faliu, quando Ford foi ridicularizado, quando Edison fracassou 1000 vezes, quando Lincoln perdeu eleição atrás de eleição, o que eles tinham? Medo. O mesmo medo que você sente. Mas também tinham uma verdade que queimava mais forte, o propósito. E quando o propósito incendeia a alma, o medo se torna apenas fumaça. Você precisa decidir se vai viver para cultivar esse fogo ou se vai continuar esperando que o mundo te libere permissão para existir. O mundo não vai te entregar permissão. Ele vai te oferecer distrações. Vai te dar justificativas perfeitas para permanecer parado. Vai te convencer de que você está sendo sensato em adiar. Mas sensatez, muitas vezes, é só covardia disfarçada de maturidade. Quantas vezes você disse que não era a hora certa? Quantas vezes prometeu que começaria quando tivesse mais segurança?
E quantas vezes esses momentos chegaram? Nunca. Porque o medo não tem interesse em ser derrotado. Ele só quer se tornar sua voz principal. E você tem deixado. Hoje, algo precisa mudar. Hoje, você precisa encarar que o medo sempre vai existir. Mas a mente rica não o consulta antes de agir. Ela entende que toda história de grandeza foi escrita por quem começou com as mãos tremendo. Quando Buffett decidiu investir na American Express em meio a um escândalo que parecia terminal, todo o mercado gritava que ele estava louco. Mas ele sabia que, se esperasse a calmaria, a oportunidade teria evaporado. Ele entendeu que o pânico coletivo é o terreno fértil onde o futuro é comprado a preço de liquidação. E enquanto os outros discutiam teorias, ele agia. Esse é o ponto que você precisa internalizar. Quem espera pelo momento perfeito vive uma vida de espera infinita. E um dia, quando os cabelos estiverem brancos e a juventude for só memória, você vai entender que esse era o único momento que existia. O agora. E se você não fizer algo com ele, não haverá depois. Não haverá segunda chance. Não haverá roteiro alternativo. A história que você escreve hoje é a única que vai existir. E amanhã, quando você olhar para trás, vai desejar ter tido coragem de agir antes que o medo falasse. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você acha que a razão pela qual não avança é a ausência de recursos? Acredita que se tivesse mais dinheiro, mais conexões, mais diplomas, mais circunstâncias favoráveis, tudo seria diferente. Mas esta é a mentira mais confortável que o medo te conta. Porque enquanto você se distrai apontando para o que falta, ignora a única ausência que realmente paralisa, a clareza. A clareza é o poder silencioso que separa os que constroem de quem só comenta. Sem clareza, cada passo é um risco cego, cada decisão é um eco de incerteza, cada dia é uma réplica monótona do anterior. Com clareza, mesmo o menor gesto se torna inevitável. Warren Buffett não construiu seu legado porque sabia de antemão tudo o que ia acontecer. Ele construiu porque tinha clareza inabalável sobre aquilo que valorizava: integridade, longo prazo, paciência. Ele nunca se permitiu seduzir pelos modismos do momento, pela pressa alheia, pela gritaria dos oportunistas. Enquanto todos tentavam multiplicar resultados imediatos, ele plantava convicções que só florescem em décadas. Você quer saber por que a maioria nunca chega lá? Porque vivem presos no ciclo da confusão. Eles acordam sem saber por que acordam. Trabalham sem saber por que trabalham. Acumulam sem saber por que acumulam. Vivem sem saber por que vivem. E quando a noite chega, só resta o vazio. Mas você tem uma escolha. Pode continuar anestesiando a dor com distrações. Ou pode olhar para dentro e perguntar: qual é o propósito que justificaria toda a minha existência? Essa pergunta parece grande demais. Mas ela não é opcional. Ela é inevitável. E cada ano que você adia respondê-la, mais distante fica de qualquer forma real de liberdade. A clareza nasce de uma decisão brutal: parar de fugir. Parar de fingir que não sabe o que quer. Parar de terceirizar seu destino à expectativa de terceiros. Quantas vezes você escolheu algo só para agradar o medo de ser julgado? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes se escondeu atrás da cautela porque tinha pavor de parecer ambicioso demais? O preço de agradar todos é se abandonar por completo. E ninguém que se abandona constrói um legado. Buffett não se tornou buffet por seguir manadas. Ele se tornou quem é porque decidiu pensar com independência. E isso não o tornou amado por todos. Isso o tornou respeitado por quem importava. Você está disposto a abrir mão da aprovação daqueles que não têm nada a ver com seu propósito? Está preparado para perder aplausos vazios para ganhar a serenidade de viver de acordo com o que acredita? Porque clareza tem um preço. Ela exige que você abra mão de todas as distrações que alimentam sua confusão. Ela exige que você silencie o ruído do mundo para ouvir a voz única que só você pode ouvir. O mundo vai tentar convencê-lo de que você precisa de mais informação. Mas não é informação que falta. É coragem de aceitar a simplicidade brutal da verdade. Você já sabe o que precisa fazer. Sabe o que está protelando. Sabe qual decisão mudaria tudo. Mas tem medo de admitir, porque admitir é tornar a inação insuportável. E enquanto você não confrontar essa verdade, vai continuar buscando técnicas, teorias, fórmulas mágicas. Nada disso vai te salvar. O que te salva é a clareza somada à ação. Quando Buffett fala sobre seu círculo de competência, ele está falando sobre escolher com clareza.
Ele não investe onde não entende. Não coloca seu tempo em empresas que não refletem seus princípios. Ele sabe que a clareza sobre onde não atuar é tão importante quanto a clareza sobre onde apostar tudo. E você? Sabe onde não quer investir sua vida? Sabe quais relacionamentos são apenas âncoras disfarçadas de apoio? Sabe quais projetos só existem para massagear seu ego enquanto roubam sua essência? Clareza é um filtro que separa o essencial do ruído. E até que você decida filtrar, tudo vai parecer urgente. Tudo vai parecer importante. Mas quase nada é. Quando você se dá permissão de pensar no longo prazo, descobre a beleza do ritmo calmo e firme. Enquanto o resto do mundo corre atrás de resultados instantâneos, você caminha com serenidade. Enquanto todos se atropelam em metas superficiais, você finca raízes profundas. E essa serenidade não é passividade. Ela é poder puro. Porque quem pensa a longo prazo constrói castelos enquanto os imediatistas constroem barracos que o vento leva. E ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode roubar a clareza que você cultiva. Ela é o tesouro que não pode ser penhorado. Ela é o combustível que não se esgota. Mas ela só nasce quando você para de correr em círculos. Pense em todas as vozes que tentaram te ensinar à pressa. Pense nos que zombaram do seu desejo de fazer diferente. Eles ainda estão lá, correndo atrás da próxima distração. Você não precisa acompanhá-los. Você pode se tornar a exceção. Pode escolher a paciência quando todos só conhecem a ansiedade. Pode escolher a integridade quando todos vivem de aparências. Pode escolher a grandeza quando todos se contentam com conforto. O mundo não recompensa os que vivem à deriva. O mundo respeita os que têm clareza tão inabalável que parecem teimosos. Se você está esperando um sinal, aqui está ele. O tempo de se distrair acabou. O tempo de racionalizar acabou. O tempo de ficar na média acabou. A mente rica começa exatamente aqui, no compromisso de pensar com profundidade. Pensar com coragem. Pensar com a convicção de quem sabe que a mediocridade não é destino, mas escolha. E se você tiver humildade de aceitar isso, vai descobrir que o poder de mudar já estava em suas mãos o tempo todo. Quando você escolhe clareza, não está apenas escolhendo um caminho. Está escolhendo quem você vai ser quando o mundo tentar te empurrar para a confusão. E, nesse momento, algo muda para sempre. Você para de buscar permissão. Você para de buscar garantias. Você para de buscar consenso. E começa a criar. Criar significado. Criar valor. Criar um legado. Buffett nunca foi guiado pelo que era popular. Ele foi guiado pelo que era verdadeiro para ele. E, no fim, é isso que faz tudo valer a pena. Viver uma vida que seja sua, não uma réplica das expectativas alheias. Quando você decide pensar com clareza, o medo começa a perder o poder de ditar seu futuro. E o amanhã passa a ser um território que você conquista, não um lugar que você teme. A mente rica age antes que o medo fale porque já decidiu que nada vale mais do que a paz de viver com propósito. E esse propósito começa agora, com a decisão de nunca mais aceitar confusão como desculpa para não agir. Você cresceu ouvindo que disciplina era um fardo. Uma prisão inventada por aqueles que não sabiam viver. Mas a verdade que ninguém te contou é que disciplina não é a negação da vida. Ela é a semente secreta da liberdade. Disciplina não é correntes, mas asas. E enquanto o mundo corre em busca de motivação, você vai descobrir que a motivação é volúvel como o vento. Ela aparece e desaparece sem aviso. Ela depende de como você acorda, do humor do dia, do que aconteceu ontem. Mas disciplina não negocia com o acaso. Ela é a decisão consciente de agir mesmo quando nada em você quer se mover. Warren Buffett não acordava todos os dias exalando inspiração. Ele acordava todos os dias decidido a respeitar um conjunto de princípios inegociáveis. Você acha que ele esperava sentir vontade? Ele sabia que quem espera sentir vontade sempre fica atrás de quem simplesmente começa. Disciplina é isso. A coragem de se levantar quando tudo em você pede rendição. A força de colocar um tijolo por dia enquanto o resto do mundo só sonha com castelos prontos. A paciência de suportar a lentidão do progresso verdadeiro. O mundo moderno venera a velocidade. Mas o sucesso real não é construído na pressa. Ele é forjado na constância silenciosa. Você precisa entender que a disciplina é o diferencial invisível que separa os medianos dos memoráveis. Quando ninguém está olhando, quando ninguém vai te aplaudir, quando ninguém vai perceber se você desistir, é aí que você descobre quem você realmente é. Pense no maratonista invisível. Aquele que treina às 4 da manhã enquanto a cidade dorme.
Aquele que repete o movimento 1000 vezes até que se torne inevitável. Aquele que não precisa de plateia para validar sua grandeza. Esse é o espírito que cria legados. Buffet estudava relatórios contábeis até tarde da noite. Ele relia livros, anotava padrões, revisava números, enquanto os outros procuravam atalhos. E é isso que ninguém quer ouvir: não existem atalhos. O atalho é a ilusão que os fracos vendem uns aos outros para justificar a preguiça. A disciplina, pelo contrário, é a ponte sólida que liga o hoje ao amanhã que você deseja. Mas ela tem um preço. O preço de sacrificar a gratificação imediata. O preço de parecer obcecado aos olhos dos que só conhecem a mediocridade. O preço de enfrentar o desconforto repetidas vezes. E se você não estiver disposto a pagar esse preço, vai passar a vida admirando de longe aqueles que tiveram coragem de se comprometer. Enquanto você busca motivação, outros constroem disciplina. Enquanto você espera sentir ânimo, outros fazem o que precisa ser feito. Enquanto você alimenta desculpas, outros alimentam hábitos que, dia após dia, tornam o sucesso inevitável. É por isso que disciplina é superior à motivação. Motivação é uma visita. Disciplina é um residente permanente. E ela começa em detalhes tão pequenos que parecem insignificantes. O horário que você acorda. O que você escolhe estudar. O quanto você repete uma prática até que ela se torne parte da sua identidade. São essas decisões minúsculas, invisíveis, que constroem a musculatura da excelência. Você quer mudar de vida? Então comece pelo compromisso com o ordinário. Porque o extraordinário nada mais é do que o ordinário sustentado por tempo suficiente. O problema é que todos querem o extraordinário. Mas poucos estão dispostos a abraçar o tédio da repetição. Poucos têm estômago para suportar o silêncio das manhãs em que ninguém vai reconhecer seu esforço. Poucos aceitam a solidão de fazer o certo quando todos escolhem o fácil. Mas é nesse silêncio, nessa repetição, nessa solidão, que a mente rica se forja. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de romantizar a jornada. Para de buscar recompensas imediatas. Para de medir cada passo pelo aplauso que ele gera. E começa a caminhar com a serenidade de quem sabe que o progresso real não precisa de plateia. Buffett dizia: a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as muito bem-sucedidas é que as muito bem-sucedidas dizem não a quase tudo. Essa é a disciplina no seu estado mais puro, a recusa constante do que não está alinhado com seu propósito. O mundo vai te oferecer 1000 distrações, 1000 oportunidades duvidosas, 1000 convites para desperdiçar energia. A disciplina é a coragem de dizer não. Não ao ruído. Não ao supérfluo. Não ao que só parece urgente, mas não é importante. Você quer saber como a disciplina se torna invencível? Ela se torna invencível quando você a conecta a um propósito maior do que qualquer tentação. Quando você entende que cada renúncia de hoje é uma afirmação silenciosa do amanhã que você está construindo. O maratonista invisível não corre pelo troféu. Ele corre porque correr define quem ele é. Buffett não investia apenas para enriquecer. Ele investia porque aquilo expressava sua filosofia de vida: pensar no longo prazo, respeitar princípios, cultivar independência mental. O seu trabalho também pode ser essa expressão. A sua jornada pode ser essa afirmação. Mas nada disso acontece por acaso. A disciplina não chega pronta. Ela é cultivada todos os dias, na escolha deliberada de fazer o que precisa ser feito. Mesmo cansado. Mesmo com medo. Mesmo sem certeza. E cada vez que você escolhe agir, a dúvida fica menor. Cada vez que você escolhe continuar, o medo fica mais fraco. Cada vez que você escolhe persistir, a convicção se torna seu habitat natural. Até que, um dia, você acorda e percebe que aquilo que antes parecia impossível agora é apenas parte de quem você é. Isso não é motivação. Isso é transformação. E ela só acontece quando você troca o desejo por disciplina. O mundo vai tentar te distrair disso. Vai te prometer atalhos. Vai te seduzir com recompensas instantâneas. Mas nada disso tem substância. O que tem substância é o trabalho silencioso que ninguém vê. O compromisso diário que ninguém aplaude. A entrega total que ninguém entende. Quando você abraça esse caminho, algo dentro de você muda para sempre. Você passa a caminhar com uma força que não depende de aprovação. Passa a agir com uma serenidade que não depende de resultados imediatos. Passa a construir uma vida que não pode ser destruída por crises externas. Esse é o poder da disciplina. Ela te torna inabalável. E quando você se torna inabalável, o medo perde o poder de te deter.
Porque a mente rica sabe que quem age com disciplina nunca caminha só. Ele anda lado a lado com o propósito. E esse propósito, sustentado pela ação constante, é o maior escudo contra qualquer forma de fracasso. A mente rica age antes que o medo fale porque ela entende que cada dia é uma oportunidade única de provar a si mesmo que você não vai recuar. E se você tiver coragem de escolher esse caminho, nada, absolutamente nada, poderá impedir que você construa um legado. Você passou a vida acreditando que fracassar era o fim, que errar era vergonha, que tropeçar era sinônimo de incapacidade. Mas você não percebeu que todos que ousaram criar algo maior que si mesmos precisaram aprender a abraçar o fracasso como matéria-prima da grandeza. Fracassar não é cair. Fracassar é recusar-se a levantar. Fracassar não é errar. Fracassar é permitir que o erro defina sua identidade. Quando Thomas Edison queimou noites inteiras em experimentos que explodiram em seu laboratório, ele não se viu como derrotado. Ele dizia que cada tentativa frustrada era apenas mais uma forma de aprender como não fazer. Quando Walt Disney ouviu de editores que ele não tinha imaginação, aquilo não destruiu sua visão. Foi combustível. Quando Lincoln perdeu tantas eleições que qualquer um teria desistido, ele se tornou mais forte. E quando Warren Buffett viu investimentos caírem, entendeu que cada oscilação do mercado é um teste de paciência e convicção. Se você quer se tornar inquebrável, precisa aceitar que fracassar faz parte do contrato. O contrato não assinado que todo ser humano que deseja transformar seu potencial em legado acaba firmando com o destino. Mas existe um detalhe que ninguém conta: cada fracasso contém sementes de reinvenção. O que te derruba hoje pode se tornar o chão firme sobre o qual você vai erguer algo que ninguém mais teria coragem de tentar. O mundo observa com olhos cruéis. Ele julga quem se expõe, quem tenta, quem ousa. Mas, no fim, o mundo se curva diante daqueles que têm coragem de recomeçar. E você? Vai passar os próximos anos tentando parecer perfeito? Vai dedicar a vida a proteger sua imagem, enquanto sua essência se atrofia? Ou vai aceitar que uma história que vale a pena ser contada precisa de capítulos de dor, dúvida e superação? A mente rica entende que resiliência não é apenas resistência. Resiliência é a arte de se transformar todas as vezes que a vida exige. E, acredite, ela sempre vai exigir. Você vai perder pessoas. Vai perder oportunidades. Vai perder investimentos. Mas nunca perca a disposição de começar de novo. Porque esse é o último território que o medo não consegue conquistar, a sua capacidade infinita de renascer. Pense em todas as manhãs em que você acordou sentindo que não tinha mais forças. Mas, mesmo assim, levantou. Você não percebeu, mas ali estava seu maior poder. O poder que não depende de aplauso, nem de dinheiro, nem de circunstância. O poder de dizer, eu continuo. Esse poder é o que diferencia uma vida que se arrasta de uma vida que ilumina. Quando Buffett foi criticado por decisões que pareciam absurdas, ele nunca se abalou. Porque ele sabia que não precisava de aprovação externa. Ele precisava de coerência interna. E a coerência interna nasce quando você decide que sua missão é maior que sua vaidade. Maior que seu medo. Maior que qualquer crítica. Você tem coragem de viver assim? Tem coragem de perder o medo de perder? Porque é só quando o medo de perder se dissolve que você se torna perigoso para a mediocridade. Você se torna um criador. E criadores não vivem à sombra dos que comentam. Criadores escrevem histórias que serão lidas muito depois que eles se forem. Imagine-se no último dia da sua vida. Imagine que tudo silencia. Não existe mais amanhã. Não existem mais desculpas. Não existem mais distrações. Só resta você, e o espelho da sua consciência. O que esse reflexo vai dizer? Ele vai contar a história de alguém que viveu tentando se proteger? Alguém que passou décadas adiando o risco, escondendo sua luz, recuando diante da dúvida? Ou ele vai refletir o semblante tranquilo de quem se tornou tudo o que podia ser? Esse dia chegará. E você não pode mudar isso. Mas pode mudar tudo o que acontece até ele chegar. Você pode decidir que, a partir de hoje, cada fracasso será um degrau. Cada crítica, um teste. Cada perda, uma oportunidade de fortalecer seu propósito. A mente rica age antes que o medo fale porque ela sabe que o medo vai falar. Ele sempre fala. Mas quando você já está em movimento, a voz dele se torna ruído de fundo. E você descobre que nenhuma força no mundo pode deter alguém que se recusa a desistir. Quando você decide viver assim, a vida muda de cor. Os dias deixam de ser réplicas pálidas e começam a carregar intensidade.
Os relacionamentos deixam de ser trocas superficiais e se tornam alianças profundas. O trabalho deixa de ser obrigação e passa a ser manifestação do seu caráter. E você, finalmente, se sente inteiro. Esse é o legado que você deixa. Não são apenas conquistas externas. É a prova viva de que você teve coragem de se tornar tudo o que foi destinado a ser. O mundo não vai te oferecer isso de bandeja. Ele vai te distrair com promessas fáceis. Vai te tentar com atalhos. Vai te encantar com recompensas vazias. Mas nenhuma dessas coisas vai importar no último dia. O que vai importar é a serenidade de saber que você honrou a sua missão. Que você não traiu a criança que um dia sonhou grande. Que você não sacrificou seu propósito no altar do medo. Esse momento é tudo o que existe. O resto é fantasia. E nesse momento você pode escolher. Pode continuar vivendo como se houvesse tempo infinito. Ou pode decidir que hoje é o dia em que tudo muda. Hoje é o dia em que você para de fingir que está esperando o sinal perfeito. Hoje é o dia em que você entende que a mente rica age antes que o medo fale. E se você tiver a coragem de agir agora, descobrirá que a liberdade que você sempre quis não estava lá fora. Estava no ato simples e imenso de decidir. Decidir que não vai mais esperar. Decidir que não vai mais mendigar permissão. Decidir que não vai mais permitir que o medo escreva seu roteiro. Decidir que a partir de hoje você é autor, não espectador. E quando essa decisão se torna parte do seu sangue, tudo que antes parecia impossível se torna inevitável. Porque o impossível é só o nome que a preguiça dá ao trabalho que ela não quer fazer. O impossível é só o disfarce que o medo usa para te convencer a ficar pequeno. O impossível é só a desculpa que o arrependimento vai usar para justificar sua covardia. Mas nada é impossível para quem age com disciplina. Nada é inalcançável para quem pensa com clareza. Nada é imbatível para quem escolhe a resiliência como companheira de jornada. O amanhã pertence aos que começam hoje. O sucesso pertence aos que não desistem. O legado pertence aos que ousam viver com coragem antes que o medo tenha tempo de inventar histórias. E você, exatamente agora, tem a chance de se tornar essa pessoa. Não há outro momento. Não há outro caminho. Só há a decisão. A decisão de agir antes que o medo fale. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.